Meus irmãos, eu prometo ser breve. Eu sei que festa é sempre apertado no horário, e nós já fomos ministrar. Está tão gostoso aqui, irmãos. Presença de Deus gloriosa. Eu não vou num culto que a presença de Deus ela é notória, ela é forte. Eu sempre digo para Deus: Deus, não deixe eu estragar a tua festa. Porque você sabia que o pregador tem o poder de estragar a festa? O culto está com uma bênção até o irmão começar a pregar. E às vezes acontece, mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Você está me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no tema dessa festa, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 8. Nós vamos ler o 35, o 36, o capítulo 9, verso 1. Tá bom? Nós vamos ler o 35, o 36, e aí você já no 9, verso 1. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, minha esposa, a pastora Cláudia, os meus filhos, Lucas, a Rebeca e a Rana. Eu sem eles eu não sou nada, irmãos. Então eu posso dizer que sou um homem completo, porque a minha herança está comigo aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Verso 9, capítulo 9, verso 1. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça, oramos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, meu Deus, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aqui estar. Te louvo, ó Deus, por esta festa linda. O teu servo com muito carinho já me colocou em tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, fala conosco. Meu Deus, continua ministrando aos nossos corações. Precisamos a cada dia ouvir mais a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria pensar convosco e regido por um tema nesta noite: sabedoria para edificar. Sabedoria para edificar. Vou contar até 3, vou pedir para você repetir o tema da nossa reflexão, amém? Sabedoria para edificar. No 3. 1, 2, 3. Sabedoria para edificar. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Amém. O texto na qual é tema dessa festa, ele está inserido no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele é conhecido como, ele entra na categoria dos livros poéticos. Ele é conhecido como um livro de sabedoria sapiencial. Quando você olha para Provérbios ele tem algo a dizer a cada aspecto da fé e da vida. É interessante porque, eu estou te dando um pano de fundo para você entender. É interessante porque quando você olha para Provérbios, você está descobrindo as verdades da antiga Israel, conselhos práticos. E quando você olha para Provérbios, escute isso. Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de conselhos. Sim, mas pastor, toda a Bíblia não é inspirada por Deus? Correto. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é infalível e inerrante, palavra de Deus. No entanto, quando nós olhamos para Provérbios vem nos falar de princípios de sabedoria, conselhos. E é interessante porque se você aplicar esse conselho, você colhe o benefício disso. Se você não aplica esse conselho à sua vida, você colhe a consequência. E aí a gente já abre um leque até para a ideia de bênção e de maldição dentro do pensamento bíblico. Porque a maldição dentro do pensamento bíblico é a não escolha da bênção. E aí, queridos, olha que interessante. O tema, no capítulo 8, ele está exaltando a sabedoria. Se você vê dentro do primeiro versículo, que é um verso, na verdade, ele vem falando que a sabedoria estava no começo, antes da criação de tudo.
A sabedoria é tipificada como uma pessoa da Trindade Santa, da divindade composta. O próprio Cristo Jesus é apresentado muitas das vezes por Paulo como a própria sabedoria de Deus. Cristo, a sabedoria de Deus. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o tema desta festa diz assim: quem o achar, achará o seu favor. Então existe um princípio estabelecido: você só vai encontrar o favor de Deus se você encontrar a sabedoria. Então o favor de Deus, ele vem acompanhado da sabedoria. E olha que interessante isso. Logo no verso 9, eu não sei se você sabe, mas essa divisão de capítulos e versículos, ela vem depois, lá na frente. É um rolo de sequência. Então podemos dizer que nós estamos tratando de um mesmo assunto, porque ele exalta a sabedoria desde o começo. E no verso 9, no capítulo 9, o verso 1, ele fecha dizendo assim: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Queridos, quando nós pensamos sobre sabedoria, há uma definição de um escritor cristão, Oswaldo Sanders. Ele diz que a sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Como assim sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento? Conhecimento é adquirido por livros. Conhecimento é adquirido por você andar com alguém que tem algo a lhe oferecer. Conhecimento é adquirido por um podcast que você assiste, pelos livros que você lê. No entanto, a sabedoria, e a sabedoria ela vem do alto biblicamente, e a sabedoria é a arte de colocar esse conhecimento em prática. Como assim? Você conheceu alguém que sabe muito, mas a pergunta é: o que ele está fazendo com tudo aquilo que ele sabe? Verdade. Nada. Mas talvez você conheça alguém que não sabe tanto. Aí você olha para ele e diz assim: meu Deus, parece que a régua dele não é tão longa assim. Mas pense alguém sábio. Quando abre a boca, abre com propriedade. Quando vai fazer algo, dá certo. Sabe por quê? Porque ele achou a sabedoria. E quem tem a sabedoria tem o favor. E quem tem o favor de Deus, não há quem segure, não há quem marque, não há quem possa te deter. Olhando para esse texto, eu queria pensar com você de maneira bem simples, dentro do livro de Provérbios como um todo, pensando na própria metáfora que o texto nos oferece. A sabedoria ergueu, levantou a sua casa e ergueu 7 colunas. Irmãos, não é a minha área de especialização. Aliás, eu nunca fui bom nem como ajudante de pedreiro. Se você me chamasse para ajudar lá na sua obra, eu ia ser daquele que ia ficar conversando, brincando, e ia me oferecer para ir buscar alguma coisa. Quem é que vai buscar alguma coisa no depósito? Eu vou lá. Eu sei dirigir. Não é a minha área de especialização, mas eu sei que se uma construção não tiver coluna, o que acontece com essa construção? Cai, ela desaba. Observe uma coisa: a sabedoria ergueu uma casa e levantou 7 colunas. Olhando para esse texto, eu queria pensar sobre as 7 colunas da sabedoria. Porque para construir qualquer coisa na vida, a gente precisa ter sabedoria. E quem encontra sabedoria, recebe o favor. E quem recebe o favor, vai edificar, vai construir, vai prosperar, vai avançar. Porque, queridos, há um texto que diz isso para nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a primeira coluna da sabedoria que eu queria pensar com você nesta noite, à luz do livro de Provérbios, eu quero chamar essa coluna de coluna o temor do Senhor. Amém. Pastor, como assim? Quer construir qualquer coisa na sua vida? Quer edificar qualquer coisa sólida na sua caminhada? Quer encontrar o favor de Deus na sua jornada? Então, dentro da construção da sua vida, erga uma primeira coluna. Que coluna é essa? O temor ao Senhor. Aonde isso, pastor? Provérbios 1, verso 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria,
mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Se você quer ser sábio, você primeiro precisa fazer o quê? Temer ao Senhor. E se você teme ao Senhor, você encontra a sabedoria. Se você encontra a sabedoria, você tem favor. Você percebe que é lógica? A Bíblia é muito clara. Então o que eu preciso fazer, pastor, para construir algo sólido sobre a minha vida? Comece temendo ao Senhor, queridos. Ninguém chega a 13 anos se não temer a Deus. Ninguém chega a um ano de ministério se não temer a Deus. Aliás, você não vai chegar a lugar nenhum se você não aprender a temer a Deus. E aí, quando nós pensamos em temer a Deus, olha que interessante. Você sabe que o que te livra e o que me livra de sair fazendo besteira por aí é o temor a Deus. É verdade. Só para nós que viemos aqui, quem está nos assistindo pela internet, seja sincero consigo mesmo. Tem um monte de besteira que você ia fazer que você pode estar assim: se eu não fosse crente, você ia ver só. Alguém em algum momento já usou essa expressão? De algum momento da sua vida você parou e pensou assim: cara, se fosse antes de eu me converter, você ia ver o chicote estralado. Ah, se fosse antes de eu estar na igreja. Sabe, nas entrelinhas, sabe o que você está dizendo? Se eu não temesse a Deus, tinha acontecido uma besteira. Se eu não guardasse o meu coração em Deus, eu já tinha desistido do meu casamento. Se eu não temesse a Deus, eu já tinha pego e entregado o ministério. Sabe por que eu não abri mão do ministério? Sabe por que eu não abri mão da chamada? Sabe por que eu ainda luto pelo meu casamento? Sabe por que eu ainda luto pela minha casa? Porque lá na minha construção tem uma coluna dizendo: nós tememos ao Senhor. Nós tememos ao Senhor. E é interessante isso, querido, porque se você não erguer uma coluna de temor ao Senhor, você vai sair aí, irmão, atropelando tudo. Deixa eu falar algo muito sério. A gente vive no mundo da pós-modernidade, e a pós-modernidade tem um lema: é proibido, proibido. E é verdade. A coisa está chata, irmão. A coisa está chata. Desculpa, mas a coisa, você olha e fala assim: sério? Está brigando com as vezes, irmão? Não, abaixa o opressor. Meu Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa: não existe neutralidade. Existe algo que a gente precisa aprender, que é conhecido como cosmovisão. E cosmovisão é cosmomundo, visão, a minha visão de mundo. Queridos, estão tentando desconstruir a cosmovisão bíblica, estão tentando introduzir um princípio de que a verdade é relativa. Não existe mais uma verdade absoluta. Você é livre para fazer o que você quiser. Isso mesmo. Você é livre para fazer as escolhas que você quiser. Só que quando eu olho para a minha Bíblia, a minha Bíblia diz assim: Anderson, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, ande pelos meus mandamentos, obedeça a Ele, tema ao Senhor e você vai prosperar. É por isso que o tema diz assim: quem encontra sabedoria, encontra o favor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos pensar na nossa vida como edificação de uma casa, porque a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas. Então a primeira coluna que nós erguemos foi a coluna do temor ao Senhor. Mas eu olho para a sabedoria e digo assim: sabedoria, você está apenas começando a construção. E ela disse: meu filho, uma casa com uma coluna só não se sustenta. Então sabedoria, qual é a segunda coluna que eu preciso erguer? E talvez a sabedoria me diria: olha, se você já ergueu a coluna do temor ao Senhor, erga a coluna de viver
por propósito. Pastor, como assim? Provérbios 16, verso 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Irmão, olha que prova. Até o ímpio que te perdeu esses dias, Deus está dizendo assim: eu tenho um propósito no meio de tudo isso. Meu Deus. Aquilo que você está passando, Deus tem um propósito. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Irmãos, eu não sou tolo. A gente vive em épocas que falar sobre propósito está em alta. Até quem não serve a Deus, está todo mundo na internet postando alguma coisa sobre propósito. Olha, descubra o seu propósito. Olha, encontre um propósito na vida. Isso não é ruim, mas eu preciso olhar isso a partir das lentes bíblicas. E se nós vamos tentar definir o que é propósito de uma razão, de um modo simples e objetivo, propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. O que é propósito, pastor? Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. Como assim? A cadeira em que você está sentado, o púlpito na qual eu estou aqui me inclinando, quem o criou já tinha em mente o porquê o criou. Porque ninguém que cria algo, cria e depois diz assim: agora eu só preciso saber para que funciona. Isso só dá certo no Chaves. Quando ele diz para o professor: o que é isso? Assim, uma chifronífera. Se você viu, que você conhece. Misericórdia, está filmando ainda, né? Estou queimando a minha agenda todinha. O irmão pregou sobre o Chaves. E aí o professor pergunta: para que serve? Assim, eu só não sei ainda. Quem constrói algo jamais constrói sem propósito. Agora vem cá. Você acha que Deus ia fazer algo sem propósito? O texto que eu li em Provérbios 16, verso 4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Mas pastor, o que tem a ver eu erguei a coluna viver por propósito? É porque o Salmo 138, verso 8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone a obra das tuas mãos. Queridos, quando eu entendo o que é viver por propósito, eu gasto energia no lugar certo. Eu gasto recurso, eu invisto o recurso que eu tenho no lugar certo. Eu paro de viver pela necessidade de aprovação. Eu paro de viver preocupado se eu vou agradar o A, se eu vou agradar o B, se eu vou agradar o C, se você vai gostar da minha mensagem, se você vai gostar do que eu estou cantando. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me separou, eu sei quem me constituiu. Aí você vai dizer: irmão, sabe uma coisa? Quando se vive por propósito, a gente para de sofrer se o A vai gostar, se o B não vai gostar. A minha casa foi edificada para glorificar Deus, a minha vida foi levantada para honrar a Deus. E é tão sério isso, irmão, que quando eu entendo o que é viver por propósito, eu me torno mais seletivo. Entenda, irmão, por favor. Eu não estou falando de alguém que é arrogante, soberbo e faz acepção de pessoas, não. Mas quando eu oro, que aí está se achegando a mim, diz assim: cara, vai me levar para longe do propósito, não serve para estar andando comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria: relacionamento é, antes de tudo, união de propósito. Eu não estou falando de trazer alguém para perto simplesmente porque eu vou casar com ela, eu vou namorar. Não, estou dizendo relacionamento, antes de tudo, união de propósito. E é tão lindo isso, porque às vezes a gente está sofrendo, né? Você parou para pensar: Deus, cadê as coisas? Deus, calma, você está dentro do propósito, vai chegar. Porque quando eu estou dentro do propósito, irmão, Deus trabalha ao meu favor. Às vezes você está orando aqui, e aí o problema nosso é que às vezes a gente quer algo, e porque a gente busca esse algo, a gente se desvia do propósito. É isso mesmo. E é muito sério isso. É verdade. É muito sério. Se nós devemos entender diferente, peraí, eu ergui a coluna do temor ao Senhor. Na minha casa tem uma estrutura, tem uma coluna, temor ao Senhor. E a outra, eu vivo
propósito. Só que olha que interessante. Às vezes você vai para longe do propósito, preocupado em conseguir algo. Mas olha como que a coisa funciona. Eu vou pedir ajuda da minha família. Vem aqui, Rebeca, Cláudio. Cláudio, fica ali na ponta, ali perto do pastor. Rebeca, fica ali. Isso, Cláudio, isso, obrigado. Olha que interessante, irmão. A Cláudia está vivendo por propósito. E a Rebeca também. Só que se a Cláudia deixar de viver por propósito, faz de conta que eu sou Deus, eu não sou bobo, né? Peguei a melhor parte, né, irmão? Aí, é brincadeira, assim, aí, irmão, olha que interessante. Quando eu temo ao Senhor e vivo por propósito, cada dia mais eu me achego a Deus, sim ou não? Mas quando eu deixo de viver por propósito e busco as minhas próprias convicções, eu me distancio de Deus. A Cláudia está ali pensando, dizendo assim: Deus, nada acontece na minha vida. E Deus está dizendo assim: vive por propósito. Vive por propósito. A Rebeca do mesmo jeito. Ai, não consigo nada. E elas estão olhando para lá. E Deus está dizendo assim: vem para mim, vive por propósito. Vem para mim. Aí você diz assim: sabe uma coisa? Eu vou me achegar a Deus. Eu vou me achegar a Deus. Vou me achegar a Deus. Quando elas se chegam a Deus, aí Deus diz assim: sabe o que acontece? Eu sei quem eu vou colocar no seu caminho. Porque relacionamento é, antes de tudo, união de propósito. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai afastar a gente de você, mas vai colocar a gente do teu lado para ter o propósito do caminho. Ei, levanta uma coluna, viver para o propósito, porque Deus vai te alcançar o favor de manifestar sobre você. Só que tem gente que está indo para longe do altar, buscando suas próprias convicções. Quanto mais perto de Deus, mais dentro do propósito. Quanto mais longe de Deus fora. Aí o tema de vocês: quem achar, acha o favor do Senhor. Irmão, é o texto. Não queira encontrar o favor do Senhor sem encontrar sabedoria. Meu Deus. É uma norma clara: quem achar, encontra o favor do Senhor. O problema é que tem gente buscando o favor sem encontrar ele primeiro. Meu Deus. Erga a coluna do temor ao Senhor. Erga a coluna do viver por propósito. E aí eu digo para a sabedoria: sabedoria acabou? Senão, meu filho, você está no começo da sua construção. Sabedoria, mas por que? Você diz: meu filho, não. Você tem que erguer 7 colunas nessa construção. Meu Deus. E eu diria para a sabedoria: sabedoria, então qual é a terceira coluna? E a sabedoria talvez me diria: erga a coluna do cuidado com suas emoções. Meu Deus. Aonde isso? Provérbios 4:23. Meu Deus. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu Deus. Olha como que nós estamos construindo hoje. Ergui a coluna do temor ao Senhor. Agora eu vou temer a Deus. Aí eu vou lá e vou viver por propósito. Sabe uma coisa? Eu vou viver por propósito. Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. Ou seja, Deus não faz nada sem propósito. Ele me criou com um propósito. Eu vou viver por isso. Mas se eu não erguer a coluna do cuidado das emoções, eu coloco tudo a perder. Meu Deus. Talento abre porta. Comportamento mantém a porta aberta. Quando o texto diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ele não está falando desse órgão que pulsa aí dentro. Quando ele fala acima de tudo, guarda o teu coração, ele não está dizendo para você, quando você vai lá no prédio, aí você olha e diz assim: escada ou elevador? Ah, vou guardar o coração, eu vou de escada, preciso caminhar. Não é sobre isso. Quando ele fala de coração, ele está falando com o centro das nossas emoções. Meu Deus. E olha como que o texto é rico. Ele diz assim: dele, desse guardar, depende toda a sua vida. Isso é muito sério. Você sabia que especialistas dizem que 80% das nossas ações, na verdade, não são ações, são reações? Meu Deus. Não são ações, são reações.
Como assim, pastor? Irmãos, a palavra emoção e motivo, ela tem a mesma base no latim, que é movere. Emoção e motivo tem a mesma raiz no latim, movere. Ou seja, o motivo pela qual eu estou agindo assim. Então, emoção é um solo estável. Você percebeu que quando você está bem emocionalmente, você quer abraçar todo mundo, você quer beijar todo mundo, você vem para o culto, e aí você fica daquele jeito assim, ó, se o pregador não vir, vou falar para o pastor, qualquer coisa, eu estou aqui. É isso aí. Nesse dia você está bem, você quer cantar, você quer pregar. Agora pensa naquele dia que você vem para o culto assim, ó céus, ó azar, ó tristeza. Aí alguém olha para você e diz assim, vem aqui fazer uma oração. Aí você diz assim, Meu Deus, aqui não tem isso. aí você não está bem. Aí você vai lá no quadro de obreiros da escala, ou então mandou no saco, né? Que agora a gente é chique, a gente não vai mais no quadro. Manda no saco, o grupo dos obreiros, você vai assim. Eu estou assim. Eita glória! Aleluia! A turma da intercessão, eu amo vocês, tá, irmão? Eu gosto assim. Olha o dia que a gente está bem, emocionalmente. Você está tipo Van Helsing, caçador de demônio. Até a mão, você diz assim, hoje ele apareceu para ele pelo chifre. Dá até medo, irmão. O irmão da intercessão, quando ele está assim, você está assim, ó, no cantinho ali, então ele passa por você assim. Aí imagina assim, será que ele está vendo alguma coisa? Agora pensa no dia que ele não está bem. Meu Deus! Ele procura um lugar para encostar. Eita glória! Ó a mão! Dá um piscotão, irmão, com o corpo inteiro também, irmão. Mas vamos pensar uma coisa, irmão. Se a gente não souber guardar o nosso coração, Verdade. a gente não vai conseguir. É isso aí. Só que o sábio está dizendo assim, acima de tudo, você deve guardar guarda o seu coração. Quando as minhas emoções estão confiadas em Deus, sabe o que eu entendo? O que eu estou passando hoje não me define. Ô glória! O seu dia hoje talvez não foi dos melhores. Talvez hoje, para chegar aqui, irmão, você não sabe o que aconteceu. Verdade. A gente viveu isso hoje. Felizmente, passou por um pequeno acidente de carro e bateu o carro e corre, né? E aquela loucura toda. Cláudia saiu correndo lá junto comigo, o Lucas estava dirigindo, aconteceu algo assim, a gente correu para lá, para estar junto dele. Cláudia deixou a panela do feijão ligada. A gente voltou para casa, cheio de queimado, alguém queimou a comida ainda. Aí a Cláudia lembrou, meu Deus, torrou todo, irmão. E a gente veio aqui e disse assim, glória a Deus, não botou fogo na casa, não machucou ninguém. Mas o prejuízo financeiro não vai ser isso que nos define. Ô glória! Hoje eu posso até estar chorando, mas não quer dizer que eu sou infeliz. Hoje o teu coração pode até ter sido machucado, mas eu quero dizer uma coisa: aquele que te criou com um propósito, aquele que disse, se você me achar, você encontra o meu favor. Eu estou contigo todos os dias. Se você está chorando, eu estou com você. Se você está rindo, eu estou com você. Tem notícia que a gente ouve que arrebenta a gente alma. Verdade. Que parece que depois que aquela notícia veio, é sempre a sensação de peito apertado. Parece que o negócio fica assim, sempre apertando. Mas deixa eu dizer uma coisa: isso não define quem você é. Guarda o teu coração. Seus olhos e ouvidos são portas de entrada para o seu ser. Aquilo que você vê e aquilo que você ouve influencia o que você pensa. E o que você pensa determina como é que você vai sentir e agir. Então, pelo amor de Deus, guarda o teu coração. O apóstolo Paulo diz
assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam conhecidas a Deus, pela oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, pensai tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, enche a tua cabeça disso. Pastor, então o que o senhor está dizendo? Olha a sua construção. Você está construindo a sua casa. Aí quando você ergueu a coluna do temor ao Senhor, você já começou dizendo assim: sabe uma coisa? A minha vida, eu tenho que temer a Deus. Aí você olha para o outro lado e diz assim: eu cansei de viver aqui e ali, vivendo pela necessidade de aprovação, vivendo, sabe uma coisa? Eu vou viver por propósito. Aí você dá de cara na terceira coluna e diz assim: eu preciso guardar o meu coração, senão tudo aquilo que Deus me deu vai morar para baixo. Isso mesmo. Aí eu digo: sabedoria. Acabou, diz assim: meu filho, a obra está só no começo. E você percebeu que quando você está construindo, a obra não acaba nunca? Aí ele diz assim: falta só um pouquinho. Daqui a pouco o pedreiro diz assim: precisa de mais coisa. A obra é assim. E aí talvez a sabedoria diria para mim assim: olha, seu Anderson, o senhor precisa erguer uma quarta coluna. E eu diria para ela assim: qual é a quarta coluna? E talvez ela diria: vigia a sua língua. Vigia a sua língua. Eu disse: mas como? Diz assim: meu filho, lê Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Irmão, olha que terrível. As palavras são como um favo de mel, elas são doces para a alma e traz cura para os ossos. Se você olhar o que Tiago escreve na sua epístola, Tiago, quando ele fala sobre a língua, em Tiago 3, capítulo 3, o verso 2 a 4, ele diz assim: porque nós tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso também de refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. Ele está usando o exemplo do cavalo e do navio para falar da língua. Ele está dizendo assim: se você vigiar a sua língua, você é capaz de dirigir, guiar e orientar. Pastor, como assim? Eu ergui a coluna do temor ao Senhor, ergui a coluna de viver para o propósito, ergui a coluna de cuidar das emoções. Aí eu digo assim: sabe uma coisa? Eu vou vigiar minha boca. Sabe por quê? Porque a minha boca tem tanto poder de edificar, como de destruir, como de derrubar. E eu descobri uma coisa: nessa construção da vida, eu vou usar minha boca para dar direção, eu vou usar minha boca para guiar, eu vou usar minha boca para orientar. Ei, Deus te chamou para abençoar. Seja bênção. Só que um detalhe: se você continuar lendo Tiago, ele vai dizer assim: a língua também ela é um pequeno membro, que ela pode gloriar-se de grandes coisas. E vede com grande bosque uma pequena fagulha, coloca fogo em tudo. Meu Deus. E ele diz assim: a língua é um fogo. Meu Deus. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Irmão, Meu Deus. ou você vigia a sua língua, ou em vez de construir, você está derrubando. É isso mesmo. Aí você diz: pastor, mas o senhor veio no congresso falar do favor do Senhor. Mas pensa bem, pastor, eu dizendo para mim e para você: agora foi, já deu meu horário, né? Não, pode ir. Pastor,
interessante, irmãos. O negócio é programado aqui. Só. Eu já preguei nos lugares, irmão, que fica passando assim, ó. Você tem 5 minutos. É um desespero, irmão, no pregador, você não faz ideia. Aqui não. Glória a Deus. Vigia a língua, hein? É isso mesmo. Ainda bem que foi nesse toque. Na hora que você ia falar, Simone, que horas já são aí? O pregador disse, vigia a língua. Eita! Irmãos, olha que interessante. Você já parou para pensar, irmão? Eu estava falando sobre o favor de Deus. Aí Deus está dizendo assim: estou tentando te favorecer, mas tu não fecha a boca. Eita, meu Deus! Estou tentando te ajudar, mas está difícil. Você não consegue ficar calado. Irmãos, nós precisamos entender. E na própria continuação lá de Tiago, se você ler do 10 ao 13, ele vai dizer assim, ó: de uma mesma forma, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Ele está falando disso é da boca. Som. Deixa assim. Olha que interessante, irmão. Sabe o que ele está dizendo para nós? Ó, estou chique aqui, irmão. Olha o que ele está dizendo para nós. Sua boca tem que ser fonte que mata a sede. É isso mesmo. Tem que ser fruto que alimenta, a ponto de saciar e deleitar. Só isso. Olha aí, agora eu vou aí. Obrigado. O que a gente precisa entender sobre isso, irmão? Que não adianta eu buscar o favor do Senhor se eu não vigio a minha vida. É verdade. Obrigado, irmão. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque quem encontrar sabedoria encontra o favor do Senhor. Hoje a gente fala muito sobre inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela passa pelo entendimento daquilo que eu estou sentindo no momento. E aí, se eu aprender a cuidar das minhas emoções, eu vou aprender a vigiar a minha língua. É isso mesmo. Por isso que é uma sequência lógica. Eu temo a Deus, estou vivendo por propósito. Então quando eu vivo por propósito, eu sei onde eu vou gastar energia. Por quê? Porque tem situações que eu não entro? Porque não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida. É isso mesmo. Aí diante disso eu aprendi a guardar as minhas emoções. Tem uma coluna lá, guarde suas emoções. Aí na hora de falar, sabe o que eu vou dizer assim, gente? Se eu não puder falar algo que edifique, é melhor ficar calado. É isso aí. Glória. Você percebeu que tem gente que quer dizer algo e tem gente que tem algo a dizer? É assim mesmo. Tem gente que precisa dizer algo e tem gente que tem algo a dizer. Pastor, qual que é a diferença entre quem precisa dizer algo e não consegue ficar calado? Mas quem tem algo a dizer, para, pensa, ouve, gerenciou as emoções, sabe o que está sentindo, diz assim, sabe uma coisa? É melhor ficar calado. Agora eu não estou bem para falar. Se eu falar agora, vai virar outra coisa. Então, como eu temo a Deus, estou vivendo por propósito, cuido das minhas emoções, eu vou vigiar minha boca. Aí Deus olhando para mim, para vocês assim: ô cidadão, eu vou te favorecer. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Irmãos, a gente quer o favor do Senhor. E a gente entra em dividida que não é nossa. É verdade. Que não é para nós. Aprenda a vigiar. Aí eu diria para a sabedoria: sabedoria. Então agora a minha casa já está com 4 colunas. Eu já temo o Senhor. Aprendi a viver por propósito. Estou cuidando das minhas emoções e estou vigiando a minha língua. Tá bom? E ela talvez olharia para mim e dizer assim: a minha casa tem 7, por que a sua vai ter só 4? Então sabedoria. Qual que seria a 5ª coluna?
E talvez ela diria: erga a coluna de descubra os verdadeiros valores. Meu Deus. Provérbios 17:16. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Ei, enquanto você não descobrir o que é realmente os verdadeiros valores, Deus nunca vai te dar. Olha o texto. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Está dizendo assim: meu filho, enquanto você não entender que na vida tem coisa que tem preço e outras tem valor. Mas só que o que eu quero dizer: aquilo que tem preço, dinheiro compra. Aquilo que tem valor, dinheiro nenhum pode comprar. Então eu ouvi aqui antes de eu começar a pregar: não negocie a tua chamada, não negocie o propósito de Deus para você. Não abra mão daquilo que Deus entregou. A sua família é um valor divino que não está à venda. Meu ministério é um valor divino que não está à venda. Oh, queridos, de vez em quando a gente ouve assim: escuta, como que é para contratar vocês? Irmão, contratar, como assim? Me fala aí como é que funciona para contratar vocês o sistema de cachê. Eu falei: não é sobre isso, não. Não é isso que a gente vive por propósito. A gente entende o que tem valor e aquilo que tem preço. Então entenda isso, querido. Provérbios 23, verso 4 e 5. Não te fatigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Porventura fixará os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Sabe o que o sábio está dizendo? Se você correr só atrás daquilo que tem preço, vai embora, vai marchar pelas tuas mãos. Mas se você aprender a buscar aquilo que tem valor, fique tranquilo, o favor divino vai estar sobre a tua vida. Neste tempo da igreja na terra, Deus está nos levantando para construir algo sólido, algo que não vai cair. Eu tive o prazer de pregar numa igreja recentemente, que a gente também tem uma história. Eu encontrei um pastor lá que há uns 18 anos que ele nos levava lá para pregar. Ele olhou para mim muito feliz e disse assim: pastor Anderson, que bênção ver que vocês continuam do mesmo jeito. Aí ele olhou para o Lucas, olhou para as pessoas e disse: nossa, eu lembro do Lucas pequenininho, sua esposa não tinha nem ela. Eu falei: E ele falou assim: eu estou tão feliz de ver que o senhor continuou. E eu disse assim: eu também. E aí ele disse: sabe por quê, pastor? Quando naquela época eu levava o senhor para pregar, levava fulano, levava ciclano, fulano parou, fulano desistiu, o outro desanimou, o outro se entregou às drogas, o outro foi aquilo. Aí eu olhei para o senhor e vi a sua família e fiquei tão feliz. E eu disse: é o favor do Senhor, é o favor do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: eu não sou bom em nada, eu erro, eu falho de vez em quando em casa, como família, a gente fala um pouco mais alto, mas aí a gente olha assim: meu Deus, eu errei, me perdoe em nome de Jesus, me perdoe. Deus está dizendo assim: continua. Sabe por quê? Porque tem coisa que tem preço, mas tem coisa que tem valor. Não abra mão daquilo que tem valor. Meu Deus! De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Noé pregou, ninguém ouviu nada, ninguém quis saber. Mas na hora que a arca estava pronta, ele olhou para os filhos e disse assim: está na hora, vamos. Se você ler a logística do texto, diz assim: entrou na arca Noé, os seus filhos, a sua mãe e as esposas dos seus filhos. Aí eu fico pensando na minha cabeça uma filha indiana. Aí os filhos sem canja-fé, atrás do pai. Aí algum quer sair do caminho, a mãe diz assim: segue o pai. Segue o pai. Entra na arca. Segue o pai. Ah, mas o pai construiu um negócio aí gigantesco. Mas você
Você sabe que o pai anda com Deus. E quem anda com Deus é diferente. Aí eu penso na sogra. Agora publicou o empregador. Olha a sogra indo. E a sogra traz assim: eu sei que vai ter a nossa diferença. Eu sei que de vez em quando a gente não concorda com algumas coisas, mas segue ela. Segue ela. Aí o texto diz: entrou na área, não é? Os seus filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos. E fechou-se a porta. Lá fora veio o dilúvio e arrebentou com tudo. Mas dentro da arca, Noé conseguiu colocar a sua casa. De que adianta, irmão, a gente correr atrás daquilo que tem preço e desprezar o que tem valor. Oh, querido, eu vou te falar do meu testemunho. Meu filho ficou chateado, o pai me perdoou. Eu falei: cara, aconteceu. Eu prefiro ter um carro batido do que ter um filho no hospital. Porque tem coisa que tem preço, mas tem coisa que tem valor. E o que tem valor para nós não abrimos mão, nós não negociamos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: a tua casa vai permanecer de pé, porque o favor de Deus é sobre você. Provérbios 24:3 ao 5. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: com sabedoria se constrói a casa. É com sabedoria. Aí ele diz assim: e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ele não está falando que você vai comprar e vai fazer um acabamento com aquilo que o dinheiro pode pagar. Ele está falando de coisa aqui que o dinheiro não paga. Um bom dinheiro compra um colchão maravilhoso, mas não é garantia que você vai ter sono. É verdade. Aliás, falando de colchão, tem uns, né, irmão? Tem até controle. Mas eu sei que tem gente que tem esse colchão e vira para cá, vira para lá e não dorme. Mas eu sei de gente que tem aquele colchão que quando o esposo levanta primeiro pé, ela sai para rolar, ela entra num buraco que se Deus não der força, ela não consegue sair. Olha, isso é revelação, eu te aponto, tem 3 pessoas aqui. Olha, não são, tem 3 pessoas que têm esse colchão em casa, brincadeira. Só que mesmo desse colchão, se sou Jesus, está complicado. Mas você deita e dorme. Se você não colocar o despertador, você nem levanta. E tem gente que não está conseguindo, sabe por quê? Porque o favor de Deus te alcançou. Então descubra os verdadeiros valores. Eu diria para a sabedoria: sabedoria, tá bom agora? Já tem 5 colunas na minha casa. Ela diz assim: não, a minha tem 7. Qual que é a 6ª coluna? E talvez a sabedoria diria para mim assim: a 6ª coluna é a coluna do recomeçar. Olha que lindo isso. Eu tenho a coluna do temor ao Senhor. Eu tenho a coluna do viver por propósito. Eu tenho a coluna que eu cuido das minhas emoções. Eu tenho a coluna que eu vivo a minha língua. Eu tenho a coluna que eu descobri o que realmente tem valor. Só que eu preciso lhe dizer que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planejou. Verdade. Que
o fato de eu ter o favor de Deus sobre a minha vida não me inibe ou não me estimule de talvez passar por situações que eu não gostaria de passar. Aí você diz assim, pastor, mas e se alguma coisa não der certo? E se as coisas não saírem do jeito que eu planejei? Aí eu leria Provérbios 2, 1 ao 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. E o que eu faço, sabedoria, diante de tudo isso? Olha para a coluna do recomeçar e diz assim: eu vou tentar de novo. Eu vou recomeçar. E ele está dizendo assim: e eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Talvez você não vai gostar do que você vai ouvir, mas em algum momento você vai falhar. Em algum momento você vai olhar e vai dizer assim: eu estou pronto. Olha o Pedrão, você lembra do Pedro? Jesus está dizendo assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus jantando com eles, comendo com eles, deixa eu falar uma coisa para vocês. Prenderão o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Pedrão olhou e disse assim: só se for eles, eu não. Aí Jesus olhou e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai negar. Eu disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, se necessário for para a prisão e até a morte. Jesus, de forma muito sadia, disse assim: vamos fazer um negócio? Quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. E você pensa, o cara acha que é o cara, acha que está bem de dizer, quando você se converter, dá uma força para os seus irmãos. Um dia, discutindo numa escola dominical, eu dando aula, e alguém falou assim: Pedro mentiu. Ele disse assim, eu disse: não, ele não mentiu. Não, Pedro mentiu porque ele disse não. Eu falei: não, ele acreditava. O problema é que tem hora que a gente acha que mas não é. A gente acha que pode, mas não pode. A gente acha que consegue, mas não consegue. E aí, dependendo da notícia, dependendo daquilo que acontece, a gente vai lá na lona. E às vezes a gente quer jogar no toalha e diz assim: eu pensei que era, mas não consigo. Mas aí eu olho para a coluna do recomeçar e lembro que aquele que me chamou é fiel para aperfeiçoar a obra até o fim. Queridos, a questão não é como você começa, mas é como você vai terminar. Aí eu olho para o apóstolo Paulo dizendo assim: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas tem um negócio: eu guardei a fé. Recomece quantas vezes for necessária. Pastor, mas recomece, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te chamou diz: ei, o meu favor está sobre você. Eu queria pensar com você numa 7ª e última coluna. Qual é essa última coluna? Talvez eu diria para a sabedoria, eu diria assim: sabedoria. Eu já edifiquei 6 colunas e a sua casa tem 7. Qual seria a 7ª coluna? E talvez a sabedoria olharia para mim e diria assim: ame a palavra. Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida
e paz. Vida e paz. Sabe o que é isso? Favor de Deus. Vida e paz. Aí eu olho para a sabedoria e diria assim: se eu tivesse as colunas, a minha casa não cai. E talvez ela diria assim: sabe por que não cai? Porque o favor do Senhor é com você, por onde você passar. Aí talvez eu pense que eu faria uma análise na minha casa e diria assim: bom, a gente começou temendo o Senhor, entendemos o que é viver no propósito, cuidamos das nossas emoções, vigiamos a nossa língua, descobrimos o que realmente tem valor. Se precisar recomeçar, a gente vai recomeçar quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque a palavra está guardada dentro do nosso coração. Diga assim comigo: eu creio. A minha casa não vai cair. Você crê nisso? Dá tempo para o louvor, pastor? Não. Tá? Eu queria chamar minha família, eu quero adorar o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O favor de Deus está sobre nós hoje. E aquele que nos chamou, Ele é poderoso para cumprir. Deixa eu dizer algo. Eu não sei como você chegou, mas eu quero dizer uma coisa: o favor divino está sobre nós. Eu queria encerrar a minha participação entoando louvor ao Senhor. E se você tem motivo de ser grato a Deus, nós vamos adorar juntos. Eu pediria que você ficasse de pé com a permissão da liderança, só para parecer que está acabando, né? Aí já dá aquele ânimo assim, até na liderança, ufa, já está. Mas irmão, deixa eu dizer algo. Ele é poderoso para cumprir sobre a nossa vida. Ele está aqui nessa noite para nos ajudar. Feche os teus olhos, põe no teu coração. Diga assim: Deus, me ajuda a construir algo sólido, algo firme, para a tua glória. Irmão, sabe por que isso? Porque nós somos seres humanos em construção. E não importa como começou, vai terminar diferente. Vamos adorar?